O Brasil não deixa a gente respirar, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita da Polícia Federal hoje de manhã. A operação é só um detalhe perante a surra na democracia que foi o último governo, o governo dele. Mas eles estão investigando a falsificação dos cartões de vacinação daquela família lá. O celular do Jair foi confiscado, um monte de gente em Brasília está em pânico por causa disso. E o tenente-coronel Mauro Cid está preso. Vocês lembram desse tenente-coronel, né? O presidente Lula demitiu o comandante do Exército porque ele se recusou a tirar de um cargo importante o Cid. Era ajudante de ordens de Bolsonaro, o braço direito dele. O sujeito que sacava os dinheiros no caixa, tentava reaver joias na Receita Federal. Não havia missão que não se sujeitasse a cumprir. E a legalidade, ela que se dane. Ontem a Câmara dos Deputados decidiu não votar o PL 2630, a regulamentação das redes sociais. Na última hora, Arthur Lira chegou à conclusão de que podia não ter os votos. Vejam, é um projeto de lei. Ele precisaria de metade mais um dos deputados, não é muito. De manhã, o presidente Lula liberou 10 bilhões de reais em emendas, 2/3 disso para os deputados federais. Não bastou para convencer metade mais um da Câmara a votar para regular as redes. As duas coisas, elas estão diretamente relacionadas, sabe? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está sendo investigado por mentir, por vacinar e fingir que não se vacinou. Perante a pandemia mais mortal dos últimos 100 anos, ele, na presidência da República, fez campanha para que as pessoas saíssem de casa para pegar a doença, para as pessoas não tomarem vacina. Enquanto ele próprio tomava vacina, dava vacina para a mãe, para os filhos, para todo mundo. Ele sabia. A necessidade de regular as redes sociais existe justamente para que um ambiente onde a democracia é viável seja restabelecido. Parece radical? Não é. Deixa eu traduzir livremente o trecho final do capítulo 2 de Sobre a Liberdade do John Stuart Mill. Sabe por quê? A maioria das pessoas talvez não saiba disso, mas todo mundo que faz uma defesa muito radical de liberdade de expressão está sempre repetindo os argumentos do Mill nesse capítulo. O monarca que era do Flow quando defende partido nazista, os meninos do MBL que ficam gritando censura não, essa gente do Novo, o bando de desavisados na internet que falam que regular redes sociais é o mesmo que censura, eles estão repetindo os argumentos do Mill sem ter lido o Mill. Antes de deixar o tema da liberdade de opinião, ele escreveu, é importante dizer que a liberdade de exprimir todas as opiniões deve ser permitida sob a condição de que seja num tom cordial e que nunca ultrapasse os limites do debate leal. A tradução é minha, tá? Eu não encontrei aqui uma versão em português do texto, mas há muitas. Aí o Mill continua. O mais grave é argumentar de forma sofista, suprimir fatos dos seus argumentos, distorcer os elementos de um caso ou representar de forma errada o argumento contrário. Ele não para aí. O mal causado por essa linha é mais grave quando seu foco são aqueles incapazes de se defender. Vejam, o Mill não defendia que leis fossem aplicadas para impedir esse tipo de fala. Mas ele também vivia num mundo em que o debate público se dava num grupo muito limitado de pessoas que tinham acesso a livros e jornais. Não tinha cinema, rádio, TV, tudo era muito lento. Ele não vivia num mundo em que 3 polêmicas nacionais, as mais graves, já aconteceram no Twitter e ainda não chegou a hora do almoço. Deixa eu repetir esse argumento porque ele é muito importante. A liberdade de exprimir todas as opiniões existe sob uma condição de que o debate seja cordial e que seja leal, ou seja, que do outro lado quem estiver debatendo não oculte dados para fortalecer o seu argumento, não distorça os fatos que conhece, que isso é mais grave quando essa distorção é usada com pessoas que não têm como se defender porque não conhecem os fatos. É isso que o bolsonarismo faz. Ataca a vacina enquanto está secretamente se vacinando. E usa para isso uma plataforma que faz justamente esse tipo de mensagem chegar a centenas de milhões de pessoas. É isso que o trumpismo faz. É isso que o Brexit fez. Mas compreendam aqui uma questão. Todo esse debate não é sobre a liberdade de cada pessoa, aquela que ela tem de publicar o que deseja. É sobre a responsabilidade das plataformas de difundir o que difundem. Jornais são legalmente responsáveis pelo que publicam, revistas, televisões. Eu aqui, sempre que eu abro a boca e ponho o meu nome embaixo, sou legalmente responsável pelo que digo. Se eu cometer um crime, eu posso ser processado. Por que pode existir um lugar no mundo onde ninguém é responsável pelo impacto da comunicação que distribui? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio.
Ontem foi terça-feira, né? Sabe qual é o meu momento favorito da semana? É aquele quando acaba o Mesa do Meio aberto e a gente faz aquela meia hora, 40 minutos finais numa conversa fechada para os assinantes premium. É quando eu, Christian, a Marilisa, a gente se solta. A gente fica mais à vontade mesmo, respondendo aos comentários. Quase uma conversa com todo mundo que está ali assistindo. Se junta a nós, terça-feira que vem já tem outra. Assina o meio. Gente, são R$ 10. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Um presidente sabe que é preciso urgentemente vacinar. Ele toma o cuidado de vacinar a sua família, a mãe idosa, a mulher, a filha, a criança, mas publicamente falsifica os registros para negar à sociedade de que fez essa vacinação. Faz isso porque politicamente ele acredita que tem mais a ganhar. Vai morrer gente? Ele não está nem aí. No tempo do John Stuart Mill, algumas poucas milhares de pessoas leriam o que o presidente diz. No tempo do Zap, são dezenas de milhões por baixo, possivelmente passa da centena de milhões. O inacreditável é que esse cara, esse filósofo extraordinário que viveu 150 anos atrás, que era tão preocupado com instituir um ambiente de liberdade, de livre debate numa sociedade aberta, ele previu que tinha um bug nesse argumento. Que esse bug era gente como o Bolsonaro, como os bolsonaristas, que manipulam o discurso de má fé. O Mill entendia o tamanho do dano que isso poderia causar. Mas o truque do bolsonarismo funciona porque esse presidente teve à sua disposição um conjunto de ferramentas inimagináveis no tempo do Mill. Mas vamos desmontar um pouco mais essa coisa aqui. Em que momento se pratica o exercício da liberdade de expressão? É no ato de dizer algo, de gravar algo, de escrever algo. Se você pode dizer, gravar e escrever, é porque você foi livre para se exprimir. É isso que nós estamos cobrando das plataformas? Na verdade, não é. Porque antes de um Bolsonaro ser um candidato minimamente viável à presidência da República, outro passo é importantíssimo. Esse passo é uma decisão que não cabe a ele, que não cabe ao Jair. É a decisão de fazer com que aquele tweet, aquele vídeo, aquele post chegue a 10 pessoas, a 100, 1000, milhões. Essa decisão, quem toma é a plataforma. O problema não está no post, no texto, no vídeo. Está na distribuição. O que as plataformas dizem? Elas dizem que são neutras. Que todo mundo pode ir lá e publicar alguma coisa. A partir daí, aquilo que é mais visto ganha mais likes. Aquilo vai sendo mostrado para mais gente. Ou seja, a culpa é da humanidade que gosta de polêmica, de agressão, que é suscetível a ser enganada. Mas é verdade? Vamos sair das redes, vamos para um mecanismo de busca. Vamos falar do Google. Um dos principais debates nessa reta final aqui da votação veio de o Google publicar um link na sua página principal, aquela branca com a caixa de busca, defendendo o seu ponto de vista. Isso é um problema? Olha, uma empresa, qualquer empresa, ela tem todo o direito de estabelecer o seu ponto de vista a respeito de uma legislação que vai atingi-la. Jornais publicam editoriais nas suas páginas, dão amplo destaque quando acham necessário. O Google, o Facebook, qualquer plataforma pode fazer o mesmo. Só que jornais não são neutros, né? Jornais têm linhas editoriais. Jornais são responsáveis por qualquer dano causado por aquilo que publicam. Então, quando acham por bem tornar pública a sua opinião, quaisquer jornais estão assumindo todos os riscos que aquela opinião carrega. Mas aí o Google, todas as plataformas, elas dizem que não são veículos de comunicação, dizem que são meras intermediárias, espaços neutros, onde as pessoas publicam o que desejarem. Que os seus algoritmos eles meramente trazem à frente aquilo que já é da preferência naturalmente da população. Aí não pode agir como veículo de comunicação, não é? O nome disso é hipocrisia. Se vai fazer escolhas editoriais, tem de ser responsável pelo que publica. E o algoritmo é um editor. Ele traz aquilo que muita gente clica a partir de critérios que as plataformas ditam.
E elas já editam, já banem uma série de conteúdos, alguns com toda a razão, como o caso de pedofilia, outros por puritanismo, como o caso de seios femininos, de nudez em geral. O Google não faz isso não, tá? As pessoas podem escolher no Google se vão ter uma versão modesta ou uma versão sem censura. Mas Facebook e Instagram fazem, por exemplo, peito de homem pode, peito de mulher de jeito nenhum. Quer dizer, publicam sua opinião quando lhes interessa e publicam numa das páginas da web mais visitadas do Brasil. Editam quando querem, é o caso de pedofilia. Mas aí são neutras? Não são, são veículos de comunicação. Se comportam como veículos de comunicação. Podemos discutir se são responsáveis ou não pelo que os outros botam ali, no Twitter, no YouTube, no Insta, mas é claro que são responsáveis pelo que escolhem mostrar para muita gente. Alguém tem de ser responsável quando a lei é quebrada. Olha como é que as coisas vão complicando. Aí, um estudo da UFRJ afirmou que o Google manipulou as informações de busca para favorecer o seu ponto de vista. Nenhum outro grupo de pesquisa conseguiu repetir esses resultados. Ainda assim, com base nesse estudo e no raio daquele link na página de busca, o governo federal foi com tudo para cima do Google. Nada confirma que houve a manipulação das buscas. Tem um estudo sem qualquer confirmação, sem verificação dos pares, sem peso científico. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Polícia Federal tomasse o depoimento dos CEOs de Google, Meta e Spotify. Pior, misturou os três com o chefe do Brasil Paralelo. Ordenou também que as empresas retirassem do ar os anúncios que publicaram se opondo ao projeto. A gente tem de tomar cuidado aqui, porque tudo é muito delicado. Não dá para sair intimidando executivos porque suas empresas têm um ponto de vista do qual o governo discorda. Eles têm o direito de dizer o que pensam num debate que afeta diretamente os seus negócios. É claro que tem. E, gente, quando eles dizem o que pensam usando as suas plataformas, eles estão, em essência, confirmando a necessidade de regular. O governo não percebeu isso. Deixa eles falarem. Deixa agir como veículos de comunicação. É o que são. É por isso que precisa regular. Vamos voltar para o mil. É fundamental sempre voltar para o mil. É importante dizer que a liberdade de exprimir todas as opiniões deve ser permitida sob a condição de que seja num tom cordial e que nunca ultrapasse os limites do debate leal. Sob a condição. Tem condição para ter liberdade de expressão, um debate cordial e leal. É assim que uma democracia funciona. Não existe tecnologia neutra, não existe algoritmo neutro. O algoritmo segue um critério. Ele quer uma coisa da gente. Ele quer que estejamos emocionalmente engajados. Ele não nos quer reflexivos. Quando a gente lê um livro, a gente fica reflexivo. Quando vê um documentário, a gente fica reflexivo. Quando estamos nas redes, a gente fica ativamente emocionado. A gente sente raiva, a gente sente ódio. A gente se sente, olha, preparado para a luta, engajado no embate. Isso acontece porque o algoritmo escolhe nos mostrar aquele tipo de conteúdo que vai nos deixar nesse clima. A mais importante ferramenta de comunicação do nosso tempo é uma máquina de produzir o tipo de debate que John Stuart Mill, o pai da liberdade de expressão, dizia que era danoso. A liberdade de exprimir deve ser permitida sob a condição de que seja num tom cordial, que o debate seja leal. Essa é uma escolha que as plataformas fazem. Há consequências para a democracia. Jair Bolsonaro escolhe ser um proto-fascista, defensor da tortura, insensível à morte. Mas durante 30 anos ele foi um deputadozinho de quinta, ali no fundo do plenário. Ele virou presidente no tempo em que a comunicação mudou. Donald Trump pode ser um racista misógino, um empresário incompetente que vive de projetar o seu egocentrismo, o seu narcisismo na TV. Mas não foi a TV que o fez presidente, foram as redes. Foram as redes não por conta da natureza da internet, mas porque as redes escolhem o que mostrar para muita gente e escolhem um determinado tipo de coisa muito específica. E isso altera o curso de democracias inteiras. O problema não está na liberdade de Bolsonaro ou Trump se exprimirem, eles fazem isso há décadas. O problema está num mecanismo novo de distribuição.
Se você escolhe levar um tipo de conteúdo para milhões de pessoas que incita a morte na pandemia, que incita um golpe de Estado, quando pessoas morrem porque não se vacinam, quando o Capitólio é invadido, quando os palácios dos três poderes são depredados, qual é a dificuldade de juntar A com B? Um país tem leis, é hora de segui-las. Quer saber mais sobre capivaras, fake news e principalmente fake news sobre capivaras? Assista ao Cá Entre Nós dessa semana. Já está no ar, aqui no nosso canal do Meio.